sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. O Senhor levou Ezequiel em espírito, né? Para que ele pudesse ter a visão daquele vale de ossos secos. E ele fez andar, né? Colocou Ezequiel ali naquele meio. Gente, eram muitos ossos, era a cabeça de um lado, o osso para lá, era muito. E ele foi aquele meio e ficou ao redor, olhando tudo aquilo, né? E ele olhou, e no versículo 3, no versículo 3 fala assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, né? Deus perguntou a ele, né? Será que você acredita que pode trazer vida a esse osso? Que estão sequíssimos. Aos olhos humanos, nós não vamos ver vida em absolutamente nada, né? Aos olhos humanos, Deus, a gente acha que aquilo ali não tem mais jeito. Acabou, está tudo destruído, não tem mais o que fazer aos olhos humanos. Mas Deus não tem esse olhar, Deus não tem o mesmo olhar que o nosso, não tem a mesma visão, não tem a mesma perspectiva. E eu achei interessante que Ezequiel, ele foi tão humilde de falar assim, Senhor Jeová, tu sabes. Porque muitas das vezes, se Deus às vezes fala para algumas pessoas, você crê que eu posso fazer? A pessoa vai falar, eu creio, Senhor, porque tu és o Deus soberano e tal. E vem cheio de... Mas não, ele na humildade, ele falou assim, tu sabes, Senhor. E Deus procura pessoas humildes. Deus, ele quer usar pessoas humildes, com coração humilde, para que venha falar, né? Para que ele venha se revelar, para que ele venha mostrar, né? Deus, ele quer nos revelar quem ele é, e ele não procura os soberbos, porque a palavra fala que ele abate os soberbos, mas ele procura aqueles que são simples, aqueles que são humildes, né? E Ezequiel, quando eu li aqui, eu falei, nossa, é uma humildade tremenda de Ezequiel, é assim que Deus quer, né? Muitas das vezes, Deus também nos leva a lugares que estão mortos, a lugares que estão precisando de vida, né? Muitas das vezes Deus nos coloca e às vezes a gente nem consegue entender, meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E nós temos uma visão também de lugar totalmente morto, que está numa área sequíssima, que aos olhos humanos não tem como ter restauração, né? E Deus, ele quer também falar, olha, eu quero restaurar, né? Às vezes uma família que está totalmente destruída, Deus quer restaurar. E aí Deus quer nos usar, como ele falou. Aqui no versículo 4, fala assim, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, né? Então Deus fala para Ezequiel para profetizar, né? E como é importante nós profetizarmos as bênçãos do Senhor. Nós aqui, nós somos profetisas do Senhor. Deus, ele quer nos usar. Deus quer colocar em nós visão daquilo que está totalmente arruinado, tudo destruído, tudo acabado. Deus, ele quer nos colocar, né, de uma forma para que nós possamos ser instrumentos usados por Deus. Deus nos coloca como uma referência aqui nessa terra, para que nós possamos estar olhando lugares totalmente sem vida. E como nós vemos famílias sem vidas, família arruinada, porque o diabo, ele vem para arruinar. E a Babilônia aqui, ela representa o inimigo. Nós também temos inimigos da nossa alma que vêm para matar, como mataram aqui em Israel. Vem o inimigo também de nossa alma para poder destruir, para levar, né, coisas da nossa terra, pessoas da parentela, para estar nesse mundo viciado, no mundo sem perdão, um mundo crítico, onde nós vemos tantas coisas acontecerem, tantas vidas sendo ceifadas, porque são tragadas pelo espírito maligno, pelo nosso inimigo. Mas Deus, ele vem para restaurar.
Ele ataca as famílias. Como ele ataca a família? Ele ataca os nossos sentimentos. Ele ataca, né, como a Renata pediu para orar sobre casamento. Ele vem, né, atacando casamentos. E ele aqui eu coloquei, né, sobre as famílias, né, que ele vem tirando, atacando família, casamento, sentimento, e na família ele coloca a falta de perdão, a falta de comunhão, a falta de paz, a falta de alegria, saúde, ele coloca ódio, ele coloca inveja, ele coloca discussão, ele coloca tristeza, tudo isso faz uma família estar arruinada, estar morta, sem vida, porque não tem, né, como uma família viver sem a presença do Espírito de Deus, sem a restauração. Deus quer restaurar a nossa vida, né? E ele coloca também no casamento, faz com que o casal perca o diálogo, né? Faz com que perca a paciência, que perca o amor, que não venha, né, desfrutar da renúncia, porque nós precisamos, né, ficar sendo um casamento precisa de muita renúncia, e ele rouba essa renúncia, ele rouba o propósito do casal, ele é roubador, ele é destruidor. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor para que ele venha trazer vida. Aqui Deus falou com Ezequiel, e Ezequiel ouviu. Como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor, o que Ele ordena para a gente fazer. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus fala no nosso dia a dia, aquilo que fala no nosso coração. Muitas das vezes estamos vivendo o nosso dia a dia e a gente não está nem aí para aquilo que Deus está falando. Então nós temos que estar com os ouvidos atentos naquilo, na voz que Deus fala sobre a nossa vida. Às vezes está um rebuliço. Nós temos que estar, né, tendo uma vida de oração, né? E aqui, e ele fala também, ataca também no nosso sentimento. Geralmente, quando o nosso sentimento ele é atacado, ele é destruído, tudo acaba, fica tudo destruído também, porque uma pessoa sem um sentimento avivado está destruída, não tem como ficar num lugar para conversar com pessoas, para trazer alegria, para trazer ensinamento, está tudo arruinado. Então, ele também quer destruir os sentimentos, né? Ele destrói a alegria, destrói a fé, destrói a esperança, né? Destrói a coragem, destrói o ânimo, né? A autoestima, a força, tudo que nós necessitamos, ele quer tirar, ele quer arrancar isso da gente. Mas em nome de Jesus, nós somos profetisas do Senhor, somos mulheres separadas para Deus, somos mulheres que recebemos, né, a força do Espírito de Deus. E Ele quer, se alguém está sem força, se alguém está desanimado, está com ataque, né, bombardeado os sentimentos, está às vezes na família, está no casamento, Deus quer restaurar, Deus quer trazer vidas. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu convido a pessoa para poder estar na presença do Senhor, convido para estar na igreja, eu sei que aquela vida está totalmente destruída, mas as pessoas não querem, as pessoas não ouvem, acham que estão vivendo uma vida boa e não estão, porque não sabem o que realmente é uma vida boa com o Senhor, não sabem. E nós fazendo esse papel, estamos ali para poder chegar e falar, olha, Cristo dá vida, você pode ter uma vida diferente, você pode ter uma vida próspera. Não falo prosperidade de riquezas em espécie, em dinheiro, mas prosperidade em saúde, prosperidade em alegria, prosperidade em força, em autoestima, de felicidade. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer tirar tudo aquilo que nos faz morrer e quer restaurar para nos dar novamente vida. Amém? E nessa manhã Deus está falando conosco para que nós possamos ouvir a voz dele e